Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde gostosa aqui em São Paulo para receber uma mineira. Estou recebendo aqui hoje, lá de Belo Horizonte para São Paulo, Carol não, Laura Amorim, confundi com a nossa comunicadora, gente. Laura Amorim, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Ela tem essa vozinha assim, mas é uma fera, viu? É uma vozinha mansa, gostosinha para falar. A Laura, ela é autora do livro que está aqui, quem está nos acompanhando pelo YouTube, Se Não Fosse Por Você. E ela também é mentora de concurseiros. Vamos entender um pouco disso, vamos conhecer a Laura, todo o trabalho dela, não só no livro, mas no dia a dia. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM, como eu venho falando, também 83.1 FM, que é uma FM estendida, migração do AM para o FM. Isso vai acontecer com todas as rádios do país e, lógico, aplicativo, site e pelo nosso YouTube. Vai no site vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo que você vai direto para o YouTube. É o jeito mais fácil de acessar. Recado dado, eu já quero entender. Vamos lá. Se não fosse por você, eu adorei o título. O que se não fosse por você? O que tem neste livro que me chama tanto a atenção? O que eu posso fazer, que eu posso fazer também por você? Então, o título, nossa, foi difícil pensar no Foi nome. Difícil? Muito difícil. Eu tentei... Olha que capa linda, quem tá vendo eu aqui. sou apaixonada pela capa também. Sensacional. Eu fiquei dias, literalmente, assim, pensando, conforme eu ia escrevendo o livro, iam vindo diferentes ideias. Já ele ia se chamar, talvez, verdadeiro ou falso, porque cada capítulo tem uma questão de concurso para você resolver, do tipo verdadeiro ou falso, ou do tipo certo e errado, que não é mais comum. E tem a ver com o namoro de mentira também que a gente tem aí no livro. Então, esse namoro tinha de mentirinha. Esse tinha um pouco a ver. Mas no fim, a mensagem, uma das principais mensagens que eu queria trazer é que muitas vezes, por mais que um sonho seja só nosso, que a gente que tem que correr atrás dele, muitas vezes as pessoas que nos amam, as pessoas que estão à nossa volta, também tem o seu dedinho ali, também contribuem, também podem nos ajudar. Verdade. Então, o nosso casal, ele um ajuda o outro também a conquistar o seu próprio sonho. A história tem um casal, né, formado por um casal, os personagens, mas que é um casal de mentirinha. Isso. Por enquanto, tá? Por enquanto. Ele é de mentirinha. E tem toda uma inspiração para concurseiros. Você traz esse tema para dentro do romance, né? Exatamente. Conta para mim. Você até falou da realização de sonhos. É fazer com que o sonho se torne realidade mesmo. Eu achei lindo isso. Às vezes a gente faz, mas faz também pelo outro que está do nosso lado. Exatamente. Né? Samira, eu estudei por quase 2 anos para concurso público e eu percebi que essa fase da vida é muito, muito rica em muitas coisas, em emoções, em anseios, em dúvidas, em medos. E eu queria muito poder ler um livro do tipo, né? Eu sou uma leitora voraz. Assim, queria muito. E não tinha. Eu falei, gente, acho que eu vou então tentar escrever, tentar colocar tudo isso no papel. E aí eu queria então representar uma concurseira, que é a Melissa, a protagonista, nessa jornada. E eu queria mostrar também que o concurseiro, ele não é um robô. Porque aí você fala assim, um livro sobre um concurseiro vai ser ele trancado no quarto estudando 24 horas por dia. Não, a vida não para você estudar para concurso. Você tem seus altos e baixos em várias áreas da vida, saúde, família, amor também, né? E eu amo romances, então não podia faltar um romance bonitinho. Tem amor. Tem amor também. Mas eu queria muito representar essa jornada e compartilhar um pouquinho também do meu próprio know-how. Hoje em dia eu trabalho, né, orientando concurseiros, então eu consegui de uma forma bem orgânica, de uma forma bem tranquila, colocar às vezes algumas dicas de organização, de disciplina e principalmente motivação, para você continuar seguindo atrás dos seus sonhos. Você foi uma concurseira. Sim. Então você sentiu na pele o que passam os concurseiros, Sim. né? E concurseiro, gente, pode ser em qualquer etapa, né? Às vezes você não precisa nem ter toda a formação acadêmica, mas você vai fazer concurso de N situações. Só que a gente vê que tem algumas áreas que tem muitos concursos, né? E isso também requer muito estudo. Esse excesso de estudo também requer uma disciplina para que a gente possa aproveitar todo o resto da vida, como você disse. Sem dúvida. Quando
eu acho que a vida do concurseiro, ela vai ser sempre muito atarefada, muito cheia, porque a gente tem que tentar, né, encaixar os estudos. Concurseiro não é profissão, gente. Exatamente. Ele tem ali o trabalho dele, do horário normal, e ainda tem que encaixar um estudo ali. Mas se ele consegue se planejar para ir, né, obedecer o seu planejamento, porque tem gente que planeja, mas aí não executa, aí também não adianta. Mas se ele conseguir se planejar bem e executar esse planejamento, ele consegue reservar, e deve também, né, reservar um tempinho no final do dia, um tempinho ao final de semana, para ele também poder descansar, poder, né, deixar até o próprio estudo assentar, assim, que a gente brinca, né? O cérebro, ele precisa de um tempo ocioso para processar todas aquelas informações, aumentar a nossa retenção e assim vai. Então, não adianta você estudar 24 horas por dia, que aquilo não vai trazer resultado. Então, você tem que se organizar, estudar de forma séria, com a disciplina direitinho, mas tem também seus tempos de descanso. E emocionalmente? Eu acho Quais que são os principais desafios? Eu acho que essa é a maior batalha, é o emocional, sem dúvidas. Principalmente por conta da incerteza. Samir, é impressionante o quanto nada é certo na vida do concurseiro. Você não sabe quando vai sair a prova, então não tem... Até a publicação do edital, eles podem falar o que for. Ah, vai sair esse ano, aí pode demorar mais 2 anos para sair. Ah, já escolheu a banca, pode demorar mais 1 ano para sair, 2 anos. Isso, ou pode sair no mês seguinte, você não sabe. Então, você não sabe quando vai ser a prova. Aí, quando você está estudando, pode surgir uma outra situação, uma outra opção de prova, mas como você não sabe quando é nenhuma, você também tem essa dificuldade de escolher. Você não sabe se quando chegar a prova você vai ter conseguido estudar o que você queria, se você vai estar bem, se no dia da prova você vai estar bem, se você vai passar. É muita incerteza. Então é muito difícil você se dedicar 100% a um projeto que você não sabe que no final vai dar certo. Então é diferente, por exemplo, de você, sei lá, pegar para fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, tem um tanto de coisa, já tem a receita direitinho, você segue, você sabe que no final vai sair o bolo. O concurso não, você pode estudar e fazer tudo direitinho, mas no dia, por N fatores, não saiu o bolo que você queria. Sim. E aí é muito mais difícil você se disciplinar para fazer aquilo, mesmo sem a certeza da recompensa, né? Você tem que continuar firme até um dia ela chegar. E quando você faz a mentoria, você orienta, inclusive, a esses processos. Sim, com que certeza. todo mundo passa. Exatamente. Né? O da incerteza. É. Os personagens são Melissa e Leonardo, certo? Isso, Eles passam, provavelmente, por muitos conflitos. O Leonardo é concurseiro também? Ele já é concursado, ele é promotor. Ele já é concursado e ela é concurseira. Exatamente. Certo? Existem aí conflitos internos, conflitos emocionais, que eles passam e que pode servir para quem está estudando, querendo prestar um concurso, se identificar ou se espelhar? Sim, eu coloquei diversas situações ali, coitada, a Melissa não tem um momento de sossego, descanso, oh, um momento Deus. de sossego, coitada. Mas algumas angústias que ela sente, então, por exemplo, e são mensagens, inclusive, que eu recebo vários dos meus seguidores concurseiros, então eu vejo que é realmente muito comum. Ela ficar insegura quanto... será que é essa a hora de eu começar um relacionamento? Ela acabou de sair de um relacionamento que foi ruim para os estudos, que atrapalhou sua concentração, atrapalhou ela no dia da prova. E aí ela fica com esse receio se agora é a hora ou não. Não posso falar exatamente o que ela decide. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, mas é um receio que ela sente. Outra coisa muito emblemática também, que já aconteceu comigo. Dias de doença. Então, assim, tô doente, tô gripado, tô com uma febre, tô de cama. Ela insiste em tentar estudar. Vou tentar resolver uma coisa aqui, outra ali. E continua passando mal e tal. O concurseiro, ele sempre fica em dúvida. Eu paro e descanso para eu melhorar ou eu insisto um pouquinho? Ele nunca sabe se ele tá inventando uma desculpa ou se ele tá realmente... Cara, não tô dando conta. Então, a gente fica sempre ali no limite do que a gente aguenta, sabe? Se a gente vai, se a gente para. Então, tem vários desses momentos, assim, de dúvida, de dor, de indecisão, que eu tentei colocar ali no livro também. E o ideal numa situação dessa é parar? Então, eu com o passar do tempo, né, eu recebi tanto desse tipo de perguntas que eu tentei bolar uma estratégia para facilitar esse tipo de escolha. Então, eu pensei assim, finge que você tem um chefe, ele é o seu chefe do concurso. Se você tiver alguma justificativa que seja aceitável de você dar para um chefe, tá tudo bem você descansar hoje. Então, por exemplo, você não pode falar pro seu chefe, eu não fui trabalhar hoje porque eu acordei com muito frio, a cama tava quentinha. Aí não vai colar. Mas, ou eu acordei hoje, estou com febre, estou indo no hospital, ou então estou passando muito mal, né, alguma coisa assim. Aí ele, não, tudo bem, pode tirar o dia de folga. Então, eu tentei colocar isso. Uma desculpa que você poderia dar pro seu chefe, verdadeira, né? Não é desculpa, né? Mas justificativa. Que você poderia dar pro seu chefe,
ela é válida também nos estudos. Então, Porque eu não se quero... a pessoa trabalha, ela vai Exato. precisar de uma justificativa. Sim. Isso vai acontecer no dia dela. Exato. E ela pode utilizar a mesma justificativa Nos pro estudo. Exato. Então, assim, ela não pode, tipo, o seriado o episódio do seriado tava muito bom, então eu preferi assistir mais do que estudar. Não, é uma aí desculpa não. esfarrapada, Exato. né? Aí o chefe não vai aceitar. Mas desculpas do tipo, nossa, eu tô muito cansado, trabalhei muito a semana inteira, ou então, tô muito doente, alguma coisa aconteceu. Tudo bem. Perfeito. Perfeitamente aceitável. Ô, Laura, uma dúvida que fica muito para as pessoas é exatamente, eu estou estudando direito? Eu sei estudar? Essa é uma questão muito importante, né? Sim. Porque uma vez na minha vida, lá atrás, eu descobri que eu não sabia estudar história. Quando eu comecei a estudar de um jeito diferente, eu entendi que para mim aquilo funcionava. Existe um jeito certo ou para cada pessoa também é um jeito certo? Como que você orienta essas pessoas? Ah, legal, perfeito. A gente nunca foi muito bem ensinado, assim, sobre métodos de estudos, Sim. né? E muitas vezes aqueles métodos mais comuns que a gente praticou na escola, né? Estudar uma semana antes da prova, ou virar uma noite estudando, ou estudar várias horas seguidas de uma mesma matéria, eles não são muito eficazes, principalmente quando a gente está falando de um estudo de longo prazo, né? No concurso, você vai ter que, um mesmo dia, ter ali 18, 22 matérias na sua cabeça, dependendo do concurso que você vai prestar. E não dá para você estudar tudo em uma semana, né? Então, você tem que usar um método que seja um método que você vai estudando ali por meses a fio e colocando tudo na sua memória de longo prazo. Há vários métodos que são cientificamente comprovados que funcionam mais do que outros, melhores do que outros. Sobre essa questão do estilo individual de aprendizagem, né? Eu prefiro videoaula, eu prefiro PDF. Muitas vezes isso é mais hábito, ou preferência mesmo, tipo assim, eu acho mais gostosinho ficar assistindo a videoaula. Não necessariamente há uma relação de causa e efeito, né, da pessoa. Eles já tentaram fazer vários estudos para comprovar isso e nenhum deles conseguiu, ficou sempre uma coisa bagunçada. Mas o que eles já mapearam aqui para cada tipo de conteúdo, para cada tipo de disciplina, aí sim há um método que é mais apropriado. Então, por exemplo, para uma disciplina exata, é muito legal você acompanhar uma resolução em vídeo e também você usar bastante as questões. Agora, para uma disciplina de humanas, você pode muito bem seguir pelo livro-texto perfeitamente. Por uma apostila em PDF, né? Você consegue avançar mais fácil. E o entendimento é o mais importante, né? Sim, com certeza. E é isso que vai ficar na memória a longo prazo? Isso, você tem que... Uma coisa que é legal de entender também é que você não precisa entender tudo de primeira. Às vezes o concurseiro, ele tá tão assim, querendo, a intenção é boa, ele quer tanto entender tudo que ele trava. Aí ele fica lendo e relendo o mesmo parágrafo infinitas vezes. Isso é o pior método de estudo que você pode usar, porque também te desanima. Boa. Então, o que acontece? Você tem que ter paciência e entender que você vai aprender em camadas. Então, num primeiro contato, você vai pegar uma noção geral do que tá ali. Muito você realmente não vai ainda entender, porque às vezes você nem tem maturidade naquela matéria para entender de primeiro. Então lê com atenção, faz ali seus grifos e tal, mas vai seguindo em frente. Conforme você for revisando, aí a cada nova revisão, você vai resolvendo questões também, você vai ganhando maturidade naquele assunto e vai ganhando mais compreensão. Aí sim você vai conseguir entender cada vez mais. Que bom isso, né? Se parar para pensar, até quando o concurso está distante, você tem mais tempo para se preparar, desde que ele seja constante. Exatamente. Esse preparo constante. Aí é importante eu ter uma agenda no meu dia para que eu coloque o estudo sempre no mesmo horário, para que eu possa cumprir essa tarefa? Isso, ele não precisa estar exatamente no mesmo horário, mas é muito importante que você coloque na sua agenda, igual você falou. Tem muita gente que só fala assim, na hora que der um tempinho eu vou sentar e estudar. E aí fica muito solto, né? Aí a pessoa acaba que não faz. Deixa o lugar aberto ali na agenda, e aí se surge uma reunião, a pessoa coloca, se surge alguma outra coisa, a pessoa coloca. Então o ideal é realmente ela montar uma agenda e já especificar quais vão ser os horários que ela vai sentar para estudar, ainda que, né, por motivos de horário ela não consiga encaixar no mesmo, né, sempre igualzinho, mas só de já estar previsto lá, fica bem mais fácil dela conseguir cumprir. Até ela vai perceber se ela retém mais a informação pela manhã, pela tarde ou pela noite. Exatamente. Não é exatamente. verdade? Sem nunca comprometer o sono, né? Nada de ficar estudando madrugada dentro. Isso também não é uma coisa legal, não né? Não é bacana, atrapalha muito a retenção.
A gente vê muito universitário fazendo isso, né? E toma café e refrigerante para se manter acordado. Péssima ideia. Não é bacana. E eles fazem muito porque muitas vezes na faculdade é uma prova que, assim, é o conteúdo, vamos supor, do último semestre, daquela matéria. Aí ele consegue revisar numa última semana ou numa noite virada, vai e faz. Mas se passar uma semana da prova, você perguntar a matéria, ele não vai lembrar. Entendi. Porque é uma coisa que fica na memória de curto prazo, ele consegue bem na prova, mas depois isso vai embora. E isso para concurso não adianta, né? A gente precisa ter com muito conteúdo na memória de longo prazo. É muita coisa. A gente pega tanta coisa na internet, por que não vai pegar nos livros, não é? Não é verdade? A internet é outro caso que distrai a gente. Ao mesmo tempo que vai trazer muita informação, eu posso cair numa outra página e ela me distrair. Aí eu também tenho que ter uma disciplina. Como que eu mantenho essa motivação? Não é? Eu acho que é importante a gente, assim, além de ter a Laura como mentora, né? Mas como manter essa motivação? Eu vou estudar, eu estou retendo, eu vou aprender. É legal, por exemplo, prestar qualquer outro concurso só para sentir, só como se fosse um simulado também, só para sentir como ela se sai? Então, calma. Porque dá um nervoso diferente. Né? Eu acho muito importante, antes de você fazer uma prova de verdade, assim, pro cargo que você quer, você ter uma primeira experiência em concurso. Então, assim, algum concurso na sua cidade, não é nada de ficar gastando dinheiro e muito tempo viajando para fazer prova. Não. Mas se tiver um concurso na sua cidade, vale a pena ir fazer para você conhecer a situação de prova. Então, assim, entender que, por exemplo, você tem que levar uma água sem rótulo, você não pode ficar levando comida muito, né? Eles pedem sem rótulo? Água sem rótulo, não pode nada com texto. Então, a própria comida... Eu já vi gente entrando com rótulo, mas já vi também fiscal pedindo pra tirar. E a pessoa ficou com um biscoito na mão, assim, sem ter onde pôr, sabe? Entendi. Então, tipo assim, levar num saquinho transparente. Entender que você tem que chegar, ter o documento em mãos. Você chega, entra, tem a revista, você tem que guardar o celular, guardar coisas de metais. Então, essa experiência de como funciona, pra ir ao banheiro, eles vão te revistar, não sei o quê. Tudo isso, se você já tiver vivenciado uma vez, quando for pra valer, por assim dizer, você vai ficar bem mais tranquilo. Então, isso, sem dúvida, eu acho que é uma excelente recomendação, vale muito a pena. E quanto à motivação, só não vale sofrer com o resultado da prova, né? Porque você vai não fazer... Pode sofrer, né? Se você vai fazer uma prova que não tá na sua área de estudos, é natural que você não vá bem, né? Mas você vai só para vivenciar a experiência em si. Aí eu acho válido. Importante. Mas sobre a motivação, ela também é muito importante, né? Você entender o porquê de você estar correndo atrás daquele sonho. Mas uma coisa que às vezes a gente deixa de lado é que a motivação, ela tem que ser constantemente, como que eu posso falar? Alimentada. Não adianta você só pensar no futuro. Porque se você está estudando sempre de uma forma e você não está vendo o resultado, você acha que você está jogando fora, você não vai ter motivação para no dia seguinte sentar e fazer a mesma coisa. Então, a motivação, ela vai se alimentando também dos seus bons resultados. E para você alimentá-la assim, você tem que conseguir visualizar os seus resultados. Então, eu acho muito importante que o concurseiro, ele tenha algum tipo de controle dele, de vez em quando, parar e olhar para trás. Olha o tanto de páginas que eu já avancei. Olha o tanto de aulas que eu já fiz, o tanto de livros que eu já li, o tanto de questões que eu já resolvi. Antes meu resultado era assim, agora já tá assim. Porque ele tende muito a ser um pouco pessimista. É só olhar, faltam ainda 15 aulas dessa matéria. Faltam 5 matérias para eu ver. Fica muito no que falta e vê o tanto que já foi. E aí, não vê o tanto que já foi, né? E aí ele acaba que vai desanimando. Então eu sempre recomendo você parar de vez em quando, olhar para trás e ver o quanto já foi. E aí pensar, não, já foi isso tudo. Então dá para continuar mais um pouquinho. E isso tudo que foi, eu tenho que manter essa informação retida. Tem que fazer revisão o tempo inteiro. É isso, né? E de que forma eu organizo o estudo? Eu organizei o meu dia para eu poder estudar. Mas como que eu organizo esse estudo? É por disciplina? É por tema? Olha, a melhor forma de você organizar o seu dia de estudos é estudando por blocos. Porque aí você estuda 1 hora de uma matéria, faz uma pausa ali de uns 10 minutinhos, ou o que der na sua agenda, mais 1 hora de outra matéria, e vai fazendo assim. Ao invés de você ficar, por exemplo, uma tarde inteira numa mesma matéria. Um dos princípios da aprendizagem é o princípio da distribuição e da repetição espaçada. Ou seja, ao invés de você estudar tudo no mesmo dia, se você dividir esse assunto em janelas menores ao longo da semana, a sua retenção no longo prazo vai ser muito maior também. Porque eu vou retendo aos poucos. Exatamente. Você estuda um pouquinho, dorme. No outro dia que você vai estudar, você vai ter que lembrar um pouquinho do que você já viu, estudar mais um pouquinho, aí dorme. Então, o dormir é importante também. O dormir ajuda a reter, ajuda, né? Você vai digerindo. Quando você faz essa maratona de uma matéria só, você fica com ela toda na memória de curto prazo. Então, o que você viu no início
e da sessão, quando você está no final, ela ainda está na memória de curto prazo. Ao passo que se você espaça ao longo da semana, você tem que consultar a sua memória antiga para ver aquele assunto. Então, isso contribui muito. Com certeza, porque se eu for estudar na segunda geografia, na terça matemática, na quarta física, na quinta língua portuguesa, na sexta o inglês, eu já misturei tudo. Isso, e você fica muito tempo sem revisitar cada matéria. Então, o ideal é ter Você distribuir e vê-las de forma mais frequente ao longo da semana. Que legal. E se eu tenho mais dificuldade, por exemplo, em exatas, eu preciso me dedicar mais a exatas? Vale a pena você aumentar um pouquinho a carga horária, mas sempre observando o peso dessa disciplina na prova. Sim. Né? Porque às vezes você tem dificuldade numa disciplina que vai ter 2 questões na sua prova. E aí tem uma outra que tem 50 questões. Aí vale a pena você continuar dedicando na que cai mais. Mas se você tem dificuldade em uma que também é importante, aí você tem que investir ainda mais tempo nela. Entendi. Sim. Tudo isso que a gente está falando aqui, o livro contém de uma certa forma? Eu trouxe algumas pinceladas. Sim. Não é? Que Sim. vai colocando isso no dia a dia desses personagens. Melissa teimosa, ela vai estudar no horário do almoço, o Leonardo puxa a orelha. Tem então, se não coisinhas. fosse por você, ela não parava de estudar na hora do almoço, por exemplo. A Melissa não Porque tem na cabeça dela é o horário que ela tem. Ela queria aproveitar o tempo o máximo possível. Então, o intervalo de estudos dela, seria também um intervalo de almoço, que era, acho que era até um final de semana, ou um final de um dia, assim. Ela já parava para assistir outra aula e assim vai. Então, ela não dava pro cérebro tempo de processar as informações. O aprendizado, ele é tipo passar esmalte. Você passa uma mão, aí você tem que esperar secar um pouquinho antes de passar a segunda mão. Senão vai ficar uma mão mais grossa, mas continua sendo uma mão. Fica uma lambrosgóia, assim. Exatamente. Então, tem que esperar secar. Então, pro cérebro é a mesma coisa. Você estudou por um período de até 1 hora, você tem que deixar secar ali pelo menos 10 minutinhos, né? Fazer alguma coisa antes de você pegar outra coisa para estudar. Interessante. E as parcerias acabam fazendo diferença, né? Com certeza, sem dúvida. É legal isso, achei interessante. Aí eu porque amo. A gente leva... Tá falando de concurso, gente, mas a gente pode estar falando de vestibular. Sim. A gente pode estar falando de Enem. A gente pode estar falando de um outro tipo de prova que você vai prestar. Não é verdade? Sim, sim. O inglês não tem isso? Você aprende por anos e anos. Aí chega um belo dia que você tem que fazer aquela baita prova que é internacional. Não é verdade? E você tem que... reservando, guardando todas essas informações para mostrar que você aprendeu também. Sim, exatamente. O pessoal fala, né, conhecimento é poder, mas Total. então você aprender a adquirir o conhecimento é mais poderoso ainda. Não é? E empodera a pessoa que aprendeu, né? Sim. E essa memória, agora eu fiquei curiosa nesse sentido, essa memória que fica retida, ela fica retida por mais tempo? A memória de longo prazo? Sim, aí você consegue... O que acontece? A nossa memória, ela tem duas habilidades, como se fosse. Que é a capacidade de retenção, que é onde você coloca as informações. E o nosso cérebro, ele guarda tanta coisa, é como se fosse assim... Não precisa preocupar com a capacidade de armazenamento. Não é igual o nosso celular que enche de foto e tal. Não, o cérebro pode pôr muita coisa que ele aguenta. Só que a gente tem uma outra capacidade que é necessária, que é a capacidade de recuperação daquela memória. Que é de você pescar a informação lá no fundo da sua memória e lembrar. Então, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa, você sabe o nome dela, mas você esqueceu o nome. Mas você continua sabendo, você só não tá puxando. Aí você vê, sei lá, né, finge alguma coisa, não lembrou, vai fazer alguma outra coisa, aí vem o nome de novo. Então, viu, ele tava na sua memória, você só não tinha recuperado aquela informação. Então, essa habilidade de recuperação, que a gente vai ensinando pro cérebro qual informação é importante conforme a gente vai vivendo. Então, se você revisita aquela informação muitas vezes, como seu endereço, seu nome, ela fica muito disponível. Agora, se você estuda uma coisa uma vez, nunca mais revisa, tá lá esquecido, ou às vezes nem foi colocado na sua memória de longo prazo. Então, se você faz um bom estudo para concurso e coloca as coisas na memória de longo prazo, pode ser que, por exemplo, daqui 3 anos depois que você parou de estudar, muitas coisas você se esquece. Mas que se te derem algum gancho, algum link, você rapidinho se lembra e consegue, né, conversar a respeito e falar. E sensacional, assim, né? Eu acredito que, às vezes, uma palavra que vem à tona, né? Gente, eu lembro de números de telefones. Eu também, de antigamente, né? Eu lembro de rádios, telefones de rádios. Eu lembrei outro dia de um trabalho que eu fazia na abertura de um shopping. Eu lembrei a frase inteira. É uma coisa incrível isso, né? E eu nunca mais tinha pensado. Principalmente quando tem uma carga emocional por trás da memória, ela fica muito mais retida. Assim. Muito bom. O programa está acabando. No último minuto, a gente quer convidar
terá uma noite de autógrafos amanhã. Isso. Vamos convidar o ouvinte. Ah, ótimo. É lá na Livraria da Vila, do Shopping JK Iguatemi. Isso. Às 18 horas vai ter uma noite de autógrafos do meu livro Se Não Fosse Por Você. Livraria da Vila, uma delícia. Shopping JK Iguatemi, também uma delícia. Então será uma noite prazerosa e com essa capa linda para quem está curtindo aqui. Se Não Fosse Por Você, um livro que já teve o lançamento, mas terá aqui em São Paulo essa noite de autógrafos. Exato. Sucesso para você. Muito obrigada. Adorei esse nosso bate-papo. A gente fala de concurso, mas a gente aprende pra vida. Isso é muito importante. Uma mensagem rapidinho para mim. Gente, para quem estiver correndo atrás dos seus sonhos, né? Estou à disposição. Eu espero muito que vocês se inspirem com a história da Melissa e do Leonardo também. Instagram? É @laura.amorimc. Laura.amorimc, não tem erro, começa a seguir agora. Obrigada, Laura. Muito obrigada, Sucesso pra você, Samira. viu? Mão geladinha. Ah, é? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.